Shalom, shalom. Então, minha gente, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. A paz e a graça estejam com vocês, amém? Então, sejam todos muito bem-vindos para mais um devocional, glória a Deus, né? E se você está participando a primeira vez, não deixa de se inscrever para criar esse hábito aí do devocional e a gente fazer todos os dias juntos, para orarmos também. E você vai ser muito abençoado, muito abençoada, pode ter certeza, tá bom? Então, hoje aqui nós temos um texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e é o verso 4, que diz assim: Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Que bênção, né? Aleluia, aleluia por essa palavra. E o título da nossa mensagem hoje é Guarde o seu coração. Que tremendo, muito maravilhoso isso. E para mim, assim, foi uma testificação por uma situação que eu vivi ontem. E a gente se depara com essas situações, infelizmente, muitas vezes ao longo da vida, né, em que a gente sofre aí decepções com pessoas. E é muito triste tudo isso, mas a gente sabe que Jesus não escondeu que nesse mundo teríamos aflições, né? E é muito difícil lidar com as pessoas, nem sempre nós seremos compreendidos, não é verdade? Então, por isso que a gente tem que procurar cada vez mais ter um coração parecido com o de Jesus, né? Então, a gente sabe que serve a Deus, a gente quer viver o extraordinário, mas a gente sabe que muitas vezes, muitas, a gente vai nadar contra a maré, porque vem muita coisa contra nós, críticas e tudo mais, né? E aí é onde a gente tem que estar muito firme em Deus para não se abalar, porque esse tipo de coisa acontece não só uma vez na nossa vida, mas várias vezes. Então, é algo que a gente não pode deixar, não pode permitir que venha nos atingir, abalar a nossa paz e muito menos a nossa fé, né? A gente tem mesmo é que entregar a Deus, né? Que foi o que eu fiz ontem, quando eu vi que não ia para lugar nenhum. Sabe quando uma conversa fica para frente, para trás, para frente, para trás, você defendendo seu ponto de vista, a sua certeza do que você estava falando, e a pessoa não quer entender e continua insistindo, encerra o assunto e simplesmente entrega a Deus. Você tem a consciência de que você está falando é verdade, é certo, então entrega a Deus, porque você só vai se desgastar emocionalmente, psicologicamente, e não vale a pena. Por isso o título dessa mensagem, guarde o seu coração, porque não vale a pena a gente se desgastar emocionalmente por algo que outra pessoa não quer entender, ela só quer entender do jeito dela. Então, fica mesmo como eu falei, e como aconteceu comigo, uma conversa para frente e para trás, que não dá em lugar nenhum, porque a pessoa tem um ponto de vista dela, né? Então, para mim, é assim, a gente tá em paz com Deus, Deus vê o nosso coração. Aqui, como disse o versículo, Deus, mais Deus que prova os nossos corações, né? Então, se a gente está, como se diz, com a consciência tranquila, se a gente sabe que não agiu de determinada forma, que não fez o que estão sugerindo ou até mesmo até acusando, né? Então, fica tranquilo. Foi o que eu fiz. Eu sabia, eu sabia que o que eu tinha feito ou deixado de fazer, eu sabia que estava falando a verdade para a pessoa, então estava em paz com minha consciência, porque Deus estava ali vendo meu coração, sabendo que eu estava sendo extremamente sincera e honesta naquele momento com aquela pessoa, mas ela não queria entender. E
só queria bater na mesma tecla. Então, Deus está em tuas mãos agora. Eu não quero levar isso adiante nem discutir. Porque não vale a pena, gente. Não vale a pena. É entregar a Deus. Que Deus direcione o coração da pessoa, né? Direcione o nosso também. E encerrar o assunto. Para não haver esse tipo de coisa. De a gente, sabe? Até mesmo criar uma mágoa, um ressentimento. Não. Nada disso, nunca que passou pela minha cabeça nada disso. E eu acredito que de vocês também deve ser assim. Desejar mal a alguém, nunca, né? Pelo contrário, a gente ora e abençoa, né? Que o Espírito Santo entre no coração, né? E faça com que a pessoa entenda. Mas é o que a gente pode fazer, né? A cabeça de cada um é um mundo diferente. Então a gente ora pelas pessoas. A gente jamais, jamais, minha gente, deseja o mal de alguém. A palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor, né? Então Deus, ele opera a justiça. A gente não pode querer mal e a gente também não pode desejar uma vingança ou algo do tipo, querer fazer com as próprias mãos, né? Jamais, jamais. Deus me livre de ter um sentimento horroroso desse no meu coração. A gente ora, a gente perdoa quando precisa perdoar, a gente faz esse tipo de coisa para que a gente se liberte daquele peso. Que às vezes a gente está lá tranquilo, né? Aí chega a pessoa do nada para tirar a sua paz, né? Então, abençoa e vida que segue, porque não vale a pena não, entende? Então, eu sugiro e convido você hoje a deixar que Deus conduza as situações na sua vida, conduza o teu coração, para que você possa resolver qualquer situação com a paz do Senhor, com a certeza de que Deus está contigo, que Deus está examinando o teu coração e que Ele tem a justiça dele, que Ele opera em favor dos seus. E a palavra diz também, né, que ai daquele que tocar nos ungidos de Deus. Então, a gente não precisa fazer nada. Deus luta nossas batalhas por nós e Ele resolve por nós o que nós não podemos resolver. Por isso, a intenção e a sugestão de entregar mesmo a Deus e descansar no Senhor, esperar no Senhor, porque Ele vai resolver da melhor forma possível para as duas partes, né? Então, não vale a pena, não vale. E assim, a gente também não pode querer fazer o papel de Deus, né? Querer fazer o que compete a Deus fazer. Então, deixa Deus ser Deus. Tem coisas que não é para a gente se meter, que a gente deve deixar Deus operar. Às vezes a pessoa está sendo tratada. A gente também não sabe como a pessoa está. É que nem quando acontece briga de trânsito, né? É melhor você ficar quieto. Mesmo que você escute um monte de desaforo, palavrões e tudo mais. Fica quieto. Segue teu caminho, porque a gente não sabe naquele momento ali como está aquela pessoa e o mal que ela pode te fazer. Então, sabe, tem uma frase que as pessoas dizem, é melhor ser feliz do que ter razão às vezes, né? Você sabe que você que está certo, mas é melhor ser feliz do que ter razão naquele momento. É melhor ter paz, sabe? Não vale a pena. É um desgaste que... tem outra frase que dizem, todo prejuízo pouco é lucro, né? E é verdade, gente. Tem coisas que é melhor a gente perder um pouco para ganhar a paz, porque não vale a pena. Nossa paz é algo que não tem preço, não tem preço. A gente tá em paz, principalmente com Deus, consciente de que as nossas ações estão alinhadas com o propósito de Deus, que a gente não está fugindo, a gente não está fugindo da palavra, a gente não está fugindo dos mandamentos de Deus.
né? Então, eu acho que isso é o principal de tudo para a gente ter a nossa fé ali, permanecer com a nossa fé, né? Inabalável e conseguir seguir em frente firme, apesar de toda e qualquer circunstâncias, porque sempre vai haver, né? Não é uma vez só na nossa vida. Isso infelizmente, é corriqueiro. E é por essas situações que a gente vai aprendendo, que a gente vai sendo moldado, lapidado, sabe? São lições que a gente aprende nunca mais, né, se envolver com pessoas assim, nunca mais cair num vício assim, nunca mais se render a uma tentação assim. Então, as coisas acontecem na nossa vida para que a gente vá aprendendo e se tornando forte, resiliente. Isso é muito, muito, muito importante. Tomem isso como lição. Amém? Deixo essa palavra hoje com vocês. E ele deixa essa frase: se você não vive de elogios, tampouco viva de críticas. É verdade. A gente também não pode viver de elogios, né? Toda a honra e toda a glória a Jesus. Amém? Gente, ele recomenda aqui a leitura do capítulo 5 de Atos, tá bom? Para a gente ler aí, meditar, estudar a palavra. Então, você já deixou sua curtida, seu like, não esquece, deixa aí seu amém, os comentários, essas ações que disparam um vídeo para uma maior quantidade de pessoas que vão receber a palavra de Deus, que estarão sendo evangelizadas, que muitas vezes estão precisando receber exatamente essa palavra. Quantas vezes a gente ministra uma palavra para alguém e a pessoa diz: era exatamente o que eu precisava ouvir hoje, né? Então a gente precisa, gente, evangelizar, tá bom? Compartilha o vídeo com alguém. É isso aí, gente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra de hoje, Senhor, tão apropriada para tudo que vivi. Senhor, eu te apresento todas essas vidas que estão entrando para orar comigo aqui. Senhor, examina o coração de cada uma delas, Pai. Olha, Senhor, que cada um está passando, cada luta, cada injustiça, cada enfermidade, Senhor. Senhor, faz resplandecer a tua face perante todos. Senhor, traz à existência os milagres, o teu sobrenatural, operando o teu toque na vida de cada pessoa dessa, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, salvação nas suas casas, um socorro financeiro, Senhor, em nome de Jesus, uma nova oportunidade, Pai, para essa pessoa que está procurando, que talvez esteja desempregada, que talvez esteja sem uma luz no fim do túnel em suas vidas, Pai, se enxergando sem saída. Senhor, mostra as novas portas, novas conexões, te apresenta a elas, Senhor, os teus amigos, aqueles que serão como anjos, Senhor, que abrirão os caminhos para ela, Pai. Em nome de Jesus, vem abençoando nossas vidas, Senhor, com saúde, com a tua paz, com o teu amor por nós. Perdoa nossos pecados, que nunca nos falte a tua graça, o teu favor sobre nossa vida, que nunca nos falte a tua misericórdia, Senhor, para conosco. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso, amados. Não esqueçam de orar por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Somos a Igreja de Cristo, né? Então, enquanto eles estão cumprindo suas missões, muitas vezes muito difícil, viu, gente? Muito difícil. Então, a gente fica aqui intercedendo como igreja. Esse é o povo de Deus unido. Amém? Cada um faz a sua missão e a gente ora, a gente intercede uns pelos outros. Esse é o amor de Cristo, o amor que ele nos ensinou, que ele deixou aqui, né? A maior expressão de amor foi Jesus. E ele nos ensinou isso. Então, façamos uns pelos outros, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.